lá em Marcos 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Vamos abrir lá o texto. Eu acredito muito importante será para você guardar essa mensagem ao seu coração. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Jesus, ele sempre está à disposição daquele que quer buscá-lo. Se você estiver querendo Jesus Cristo, se você quer realmente Ele na sua casa, você pode ter a certeza e a convicção que Ele também está disponível para chegar até você. Não pense que Jesus tem muitos compromissos, que Ele não pode atender o seu clamor, que Ele não possa atender a sua oração. Você é tão importante quanto qualquer pessoa nesse mundo. Amém? Entenda que Deus quer falar com você. Marcos, capítulo de número 8, versículo 34, diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Lei com o pastor. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem para quê, gente? Mensagem de hoje? Para resgate de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Diga graças a Deus. Base da mensagem para a nossa vida: o Senhor quer nos resgatar. Amém? O Senhor quer enviar resgate para nós. Eu vou trazer um cuidado assim bem singelo para você se lembrar de quando Jesus alcançou seu coração. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que continuar a obra de Deus. Está lá em Marcos 16, 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, continue a obra a qual chegou até você. O evangelho chegou até o seu coração, você já é de Jesus, bendito seja Deus por isso. Mas a partir daquele momento, você passa a ter um dever de continuar essa obra. Você tem que propagar o evangelho. Assim bem como um dia Jesus chegou até você através de um testemunho, através de um louvor, através de uma pregação, através de alguém que você menos esperava, essa pessoa apresentou Jesus para você. Então Jesus, quando estava com essa multidão e com estes discípulos, ele chama a atenção que quem realmente quer servi-lo tem que estar disponível a perder. E eu vou falar novamente, se você não entendeu, eu vou repetir. Quem realmente quer servir a Deus tem que estar disposto a perder. Seja sincero comigo, quem gosta de perder? Nem no futebol de botão. Em nenhuma área da nossa vida nós gostamos de perder. Só que esse sentido de perca aqui não é uma perca no sentido negativo da palavra. Porque perder é ruim, mas ele está dizendo no sentido espiritual, das nossas emoções. Nós muitas vezes gostamos de bater boca até a gente ganhar. Quem já bateu boca até ganhar, irmãs? Quase me apedrejaram agora aqui. E os irmãos não gostam de ganhar também? Eu sempre gosto de falar uma coisa assim: o que é melhor ter na vida, razão ou paz? Paz. Então pare de querer ter razão. Por que você quer ter razão? Vou perguntando, me responda. Então pare de querer ter razão. Porque quem quer ter razão quer sempre ser o último a falar, o último a mandar, aquele que comanda, aquele que domina, do meu jeito está certo, viu? Você fez errado. Toda essa maneira de reagir contra as situações prova que você é uma pessoa que age com a razão e não com a fé. Então Jesus está dizendo assim, ó, se você quer ser meu discípulo, se você quer continuar a me servir, fazer que outras pessoas conheçam a mim, você vai ter que aprender a perder. Você vai ter que perder a sua vida, o seu ego, o seu orgulho vai a zero. Você tem que entender que quem vai dominar a sua vida é Deus. Amém? Quem vai coordenar, quem vai ditar as regras é Jesus. Mas pastor, eu sou uma pessoa muito autoritária. Olha, eu vou dizer para você que Jesus tem que trabalhar muito com você ainda.
Eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o de Pedro. Vocês que já estão um pouquinho mais habituados com esse texto, eu sempre falo aqui para vocês, que Pedro, depois de 3 anos e meio andando com Jesus lado a lado, ele não teve, por exemplo, o estudo sobre Jesus. Ele andou com o Cristo vivo, como homem. Terminando os dias dele aqui na terra, como homem, antes da crucificação, Jesus chama o Pedro e fala: Pedro, seguinte, essa noite que passou, estava orando, e tinha um demônio que queria acabar com a sua vida. Um demônio que queria destruir, ele queria fazer você desfalecer, desanimar. Algum dia você já se sentiu assim? Parece que tem uma opressão tentando te desanimar. Não tem nada de ruim assim, vamos dizer assim, de extraordinário acontecendo. Mas aquele dia que parece que ele é demônio, você tem que repreender aquilo. E Jesus, sabendo, ele entendia da coisa. Ele era um ser humano como qualquer um de nós. Ele intercedeu pelo Pedro. E na hora que ele intercedeu, ele mandou o demônio sair. O demônio saiu, aquela perturbação. Chegou no dia que ele vai falar: ô Pedro, seguinte, eu estava orando por você. O demônio que estava tentando desanimar você, mandei embora, mas por um pouco que ele não consegue cirandar você. Cirandar é praticamente como se fosse peneirar. O diabo ia jogar você igual faz chacota com qualquer um que pudesse fazer, que tivesse ao alcance dele. Mas, graças a Deus, Deus me ouviu, o demônio saiu e você está bem. Amém? Temos que aprender a guardar e orar pelas pessoas que intercedem. Irmãos, talvez você não saiba, mas toda semana tem gente orando por você. Toda semana. Todas as lideranças da igreja, missionários, líderes pastorais, o próprio pastor de vocês, obreiros, sempre tem gente intercedendo. Talvez tem coisas que acontecem com você que você nem sabe que foi livramento de Deus, porque foi alguém orando por você. Amém? Claro que a gente, quando vai orar, tem momentos, a gente não fala específico o nome de cada pessoa. Tem momentos que a gente fala: ó, Deus, é o Pedro agora está caindo. Como quem vem nas intercessões já viram a gente orar às vezes por pessoas, falar o nome da pessoa. Mas tem casos a gente ora no pacote todo e você é alcançado. Amém? Vamos lá, vamos tentar encurtar aqui a história. Então, quando isso acontece, Jesus chama o Pedro e fala: Pedro, o negócio é o seguinte, amigo. O dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Eu fico pensando, quem que era o braço direito de Jesus? Você entendeu a expressão, né? Quem estava sempre do ladinho? Sempre era ele. A pessoa que estava, vamos trazer para os dias de hoje, Jesus o pastor, quem que estava sempre na igreja? Não, calma. Quem estava sempre na igreja de Jesus? O Pedro era o ajudador, era o obreiro, ele que organizava tudo que precisava, era o Pedro. Aí você escutar do teu pastor, ó, você não é convertido. E não é qualquer pastor, estamos falando de Jesus, a própria santidade em vida, o amor em vida. Você não é convertido, tem coisas que você tem que tratar. Já comentei com vocês, lembra o dia, exatamente no momento que Jesus foi preso? Alguém se lembra exatamente como foi? Chegaram os soldados romanos, chegou Judas, deu um beijo em Jesus, prontificando que esse era o Cristo. Chegaram os soldados romanos, pegaram Jesus. Quando isso aconteceu, o Pedro na mesma hora faz o quê, irmão? Tira da espada e corta a orelha de um dos soldados. E Jesus na mesma hora, mesmo sendo preso, Jesus não podia falar assim: parabéns, Pedro, você tentou me defender, você gosta de mim, Pedro. Jesus faz o quê? Ô Pedro, baixa essa espada. Porque a espada que você feriu, você também? Mas espera aí, pastor, eu estou defendendo Jesus. Seja sincero com você. Você já tentou defender Jesus alguma vez? Pensa bem aí no seu coração. Tentar defender, irmão, Jesus não precisa que ninguém defenda ele. O pastor não precisa defender Jesus, amém? Você não precisa defender Jesus. Não, porque Jesus, nós temos que anunciar a palavra de Jesus, mas o Senhor Jesus se defende sozinho, amém? Quando isso aconteceu, o Pedro emudeceu, a primeira cirurgia plástica acontece, Jesus pega a orelha, coloca novamente e ele volta para casa normal. No entanto, que ele ficou, eu acho que até uma conversão aconteceu com esse homem ali. Olha o milagre que aconteceu com ele. Só que uma das coisas que me chama a atenção, durante 3 anos e meio da vida de Pedro, chega num dia que Pedro ainda continua com uma espada na bainha, ele continua ali trabalhando com uma espada. Quer dizer, o Pedro estava com Jesus, mas se precisasse daquele homem bravo, daquele homem rude, ele apareceria. Quer dizer, a verdade é que ele estava mascarando uma vida com Deus. Ou seja, ele perdeu quem ele era ou ele continuava sendo Pedro?
Deu para você entender? Se nós conhecemos Jesus de verdade, se realmente nos entregamos a Jesus, fala o teu nome, o velho Jefferson não domina mais. Agora quem está à frente da minha vida é Jesus. Então eu perdi a minha vida agora é para Jesus. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Você já viu, por exemplo, uma ovelha comendo carne? Colocar uma carne assada para a ovelha vai comer carne? Por que ela não come carne? Porque a natureza dela, ela gosta de comer mato. Colocar na frente de uma vaca, irmão. Colocar assim uma carne bem assada. Podia ser minha irmã, não vou comer. Ela não come, você entendeu? Ela não come, porque o instinto carnal, a carne daquele animal, não deseja aquele tipo. Ah, pastor, mas é que ele é um herbívoro. Não estou falando disso aí não. Mas o instinto da carne daquele animal não come carne. Então assim, irmão, você pode pôr o melhor prato, a carne mais cara do mundo, a mais gostosa, a mais suculenta, ele vai comer? Agora, em linguagem literal, se tem boca, ele podia comer. Vamos, gente, me ajude. Você tem boca? A vaquinha, a ovelhinha não tem boca também? Ela não podia também abrir a boca e comer a carne? Podia, mas não é o que ela quer fazer, não é o que ela faz. Para que eu estou explicando para você isso? Nossa carne, por instinto, é pecadora. Está entendendo ou não? Nossa carne, a natureza carnal, a nossa natureza humana é de pecar, é de cometer o erro. A diferença em nossa vida é quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos domina. Você está entendendo isso ou não? O exemplo aqui do animalzinho é para a gente entender. Irmão, ainda que haja um instinto em nós, nós conseguimos nos dominar. Irmão, por mais que a ovelhinha tenha a boca, por mais que ela tenha um intestino que poderia comer qualquer coisa, ela não come carne, porque não é do instinto dela. Então, todo ser humano está enraizado aonde? Num pecado. O pecado está enraizado em todo ser humano. Agora, quando eu sou dominado por Deus, eu perco a minha vida. Quando eu deixo esse temperamento, quando eu deixo esse instinto do homem de lado e começo a viver a vida de Cristo, aí eu começo a me dominar e essas coisas já não me mandam mais. Por isso que ele fala que quando nós queremos andar com ele de verdade, eu vou ter que perder a vida. Eu vou ter que deixar de ser quem? Quem eu sou. Você vai deixar de ser aquela pessoa que era bruta, irmãos, alguém já maquinou já uma resposta? Agora ele vai me pagar. Esse sentimento faccioso, sentimento de inveja, esse sentimento que às vezes assim, você me fez mal, eu vou dar o troco. Sabe quando você fica esperando assim, vai chegar a minha hora, a hora que eu falar eu vou soltar os cachorros. Isso aqui é o que o Pedro fez, ele passou 3 anos e meio com Jesus, mas na primeira oportunidade ele fez o quê? Tirou da espada. É instinto. O que é isso, pastor? É mais forte do que o Espírito? Não. A Bíblia fala que existe uma guerra, uma batalha. Aqueles que andam na carne é porque não têm buscado andar no Espírito. Quem anda no Espírito consegue se dominar. Por quê? A Bíblia fala que Deus nos dá domínio próprio. Eu consigo dominar, pastor, a minha vontade é fazer tal coisa, mas eu não faço porque eu morri para mim, eu vivo para Cristo. Bom, até aqui ficou fácil, né? Não é culto de domingo hoje, o culto é de família. Então, quando Jesus fala que eu tenho que perder a vida, ele fala principalmente, leia a última parte, por favor, o último versículo, por gentileza, Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porquanto qualquer que entre essa geração que é o quê? Adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele. Então assim, a partir do momento que eu morri para o mundo, eu tenho que deixar muito claro que Jesus é o Senhor da minha vida. Em todas as práticas, de pensamentos, de atitudes. E é onde nós muitas vezes falhamos, dando o mau testemunho. Quem já se envergonhou depois de coisas? Puxa, pastor, eu me envergonhei do que eu fiz. Eu deveria ter pensado antes de falar, antes de tomar uma atitude, porque isso não tem coerência com alguém que anda com Jesus. Então eu tenho que ter esse cuidado. Então eu vou morrer para mim. Por que eu vou morrer para mim? Abra a sua Bíblia comigo em 1ª carta de Pedro. 1ª carta de Pedro, finalzinho da Bíblia, voltando de Apocalipse de trás para frente, é mais fácil de achar. 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Entenda isso, irmão. Se é do instinto do homem pecar, se você não se santificar, o que você vai fazer?
Pelo instinto carnal, você vai pecar, você vai errar. Mas eu sou santo. Se você andar em santidade, você não vai voltar àquele pecado. Mas se não, a gente vai voltar, a gente acaba cedendo à carne. Olha o que Pedro fala aqui, ó, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos, ou seja, usando deste vosso sentimento, sejam o que, gente? Vamos, queridões, vamos lá. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação. Pastor, mas eu falo para o meu irmão que ele tem que parar de ser assim. Eu falo para o meu filho, filho, para de ser nervoso. Quem já fez isso com o filho? Para com isso, filha, não seja assim. Quer ver uma coisa, irmão? Lá em casa eu tenho 3 filhos. E às vezes eu não tenho 2 filhos, às vezes eu tenho 2 cachorros. Credo, pastor, que está amarrado no nome de Jesus. Quer ver? Eu vou explicar para você. Quando você está andando na rua, já viu alguém com o cachorrinho andandinho assim, na coleira, irmão? Se um enxergar do outro lá, o que eles fazem? E rosna, e quer sair, irmão, e quer brigar, e quer não sei o quê. Daí quando escapa, se junta e fica lá. Tudo faceirinho, né, irmão? Brigam, mas se amam. Às vezes assim acontece em casa. O que o pai e a mãe faz? Não, filho, não seja assim, não seja assado. Lembra que eu falei que nós temos que morrer para nós mesmos? O Pedro está dizendo assim, gente, não espere no homem, não espere em pessoas, espere inteiramente no que um dia que você recebeu. Eu recebi de Jesus. Foi Jesus que me fez entender que eu tenho que mudar. Então, quando eu tenho que lutar por um familiar, quando eu quero um familiar meu transformado, eu tenho que esperar na onde? Inteiramente, completamente, na graça de Deus. Não é no meu empurrão. Eu posso ajudar, eu posso até dar o toque, eu posso até mostrar, mas quem vai falar o coração é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nossos filhos são bênção, mas nós temos que entender que o encontro tem que ser como, gente? Tem que ser direto, é Jesus com a pessoa. É Jesus que tem que tratar daquela pessoa. Então nós não podemos muitas vezes esquecer, peraí, se essa graça de Jesus me alcançou, fala comigo, pode alcançar meu familiar também. Então, isso é esperar inteiramente na graça. É confiar que o mesmo Jesus que alcançou sua vida, quem era duro aí, quem era ignorante, bravo, nervoso, explosivo, pastor, eu não sou essa pessoa mais. Eu não sou pessoa de rancor mais. Por quê? Porque a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus mudou a sua vida. Então, a mesma graça que te alcançou pode também mudar os seus. Agora, em contrapartida, irmão, nós temos que permanecer na santidade. Porque às vezes nós falamos de algo que nós mesmos ou fazíamos, mas não estamos fazendo mais. Estávamos andando com Deus, fomos comprados por Jesus, mas aos poucos vamos relaxando. Versículo 14, diz assim, o que nós temos que ser, gente? Filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eu vou parar só um pouquinho. Concupiscências são pecados que a pessoa não consegue parar. Por exemplo, tem um pecado, pastor, eu fiz uma mentirinha aqui. Só que você fica mentindo o tempo todo? Nem sempre. Fez uma mentirinha, mas daqui a pouco, tendo ocasião, ela faz o quê? Mente de novo. Passa um tempão, tem ocasião? Isso é o quê, irmão? Pecado de concupiscência, que é um pecado que ela acaba cometendo sem mesmo ela achar que está percebendo, ou até que ela não acha que é pecado. Concupiscência é um pecado desenfreado, que ela faz achando que é uma coisa normal, natural. Então, concupiscência é o desejo da pessoa fazer a coisa errada e ela fazer sem perceber que está fazendo. Já viu que o mentiroso, ele mente tanto que ele mesmo? E vamos falar a verdade, irmão, ninguém acredita no mentiroso, mas o mentiroso acredita na mentira. Irmão, tem gente que ele bate o pé, mas pode me matar. Quer ver? Olha a estratégia de alguns. Juro por Deus, pelo meu filho, pelo meu sobrinho, pela vida do papai. Irmão, a pessoa não pode jurar nem por ela mesma, quem dirá por outras pessoas. Você vai pagar a vida de outra pessoa com a tua vida para você jurar por alguém? Você vai dar o teu nome para... Não, o meu nome é meu, tem que cuidar é dele. Então veja, irmão, que o Senhor fala para nós. Nós temos que aprender a ser filhos obedientes e não se conformar em continuar fazendo coisas erradas porque somos pecadores. Lembra que eu falei que a natureza carnal nossa é de pecar? Nossa natureza quer pecar, nossa natureza quer voltar ao erro. Mas ele fala, não se conforme, não volte a viver a vida de concupiscência, que era aqueles pecados que nós habitualmente cometíamos. Não volte para isso, amém? 15, mas
Como é santo aquele que vos chamou, faça o quê? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando se fala em toda, quer dizer, em todas as áreas da minha vida tem que ser como? Santa. Tenho que ser santo no falar, tenho que ser santo no pensar, tenho que ser santo no comprar, amém? Tenho que ser santo no pagar, fala aleluia. Tem que ser santo no pagar, eu tenho que ser santo até muitas vezes tendo oportunidade de fazer algo que vai te trazer um enriquecimento, pode trazer um lucro para você, aquilo vai ser benéfico para a tua vida, mas eu tenho que ser santo em tudo, porque Deus conhece tudo que eu faço. Amém, Jesus? Pode ser bom para mim, mas se for bom para mim, mas vai me fazer eu viver para mim e não para Jesus, então Jesus disse que quem esquecesse dele nessa vida seria esquecido no céu. Então a coisa é bem séria. Versículo de número 16. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa... O que a gente tem que aprender aqui, irmãos? Sem julgar a ninguém, entender que também seremos julgados. No tempo da minha peregrinação, o que é a peregrinação? O tempo da nossa vida. Esse tempo da nossa vida, nós não temos que perder tempo em julgar a pessoa, porque Jesus fez acepção de você. Jesus falou, não, você é muito pecador. Vamos falar a verdade. Quando nos lembramos dos nossos erros, nós ficamos felizes ou tristes? Eu fico triste de lembrar a desgraça de ser humano que eu vivia, aquilo que eu era, mas hoje essa graça me alcançou. Então o que o Pai fala para a gente? Puxa, se o Senhor não fez acepção de mim, Deus salva até o Marcelo. Vocês entenderam ou não? Vocês não entenderam? Vem aqui, Marcelo. É que tem gente que não conhece você. Mas se salva o Marcelo, até o Marcelo tem chance. Você pensa em alguém na sua consciência, lá na sua consciência assim, ó, pense em alguém que você fala, esse aqui para se salvar, olha, eu não salvaria. Quem se fosse Deus, algumas pessoas que você conhece não salvava? Não fala para mim não, pensa aí. Esse aqui eu não salvava não, pastor. Esse aí eu não salvava. Alguns já até queriam matar, né, irmão? Quer ver? Só para você entender, se eu pudesse, pastor, eu já matava esse Lula de uma vez. Esse dia o Lula fez uma cirurgia, não sei se vocês viram. Tomara que morra. Crente falar um negócio desse, irmão. Cristão falar um negócio desse. Ou ao contrário, né? Porque aí tá fácil, né? É aquele Bolsonaro, genocida, não sei o quê. Irmão, cadê os cristãos, irmão? Cadê o povo de Deus que é do céu, irmão? Nós queremos vida, não morte. Mas às vezes as pessoas estão como, gente? Elas estão tão cheias de si mesmas, tão cheias das suas concupisções, que elas acabam esquecendo que também um dia serão julgadas. Então não cabe a nós, irmão, querer impor. Claro, existem coisas que são visíveis, existem coisas que nós vamos nos apartar, mas eu não tenho que vir a julgar. Que eu tenho que orar. A Bíblia fala, ore por todos os homens, ore por todas as pessoas, não se esquecendo que esse Pai, a qual hoje eu tenho por Pai, outro tempo da minha vida, Ele não me deixou de lado, Ele me amou mesmo sabendo quem eu era. É esse amor que alcança os nossos. É esse amor que alcança o teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, tua esposa, seus irmãos. Ele alcança a todos. Então a pior pessoa que possa ao seu coração, talvez assim, olhando fisicamente, não ter valor, ou essa pessoa não ser salva, do mesmo jeito que Deus fez por você, pode fazer por ela. Então não duvide do que Deus pode fazer. Primeiro, não deixe você de andar com Deus, porque vê outros que não mudam. Tem pessoa que desiste de andar com Deus porque vê que o outro não está mudando. Lembra que aprendemos? Não volte você se acostumar com as concupiscências. Ah, já que ninguém muda, velho ditado popular, né? Já que eu não venço o inimigo, vou se unir ao inimigo. Você vai se unir ao diabo porque você não consegue vencer ele? Não, eu tenho que continuar combatendo. Versículo 18. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro que fostes resgatados. Segunda vez que nós lemos hoje sobre resgate. Terminando, da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste. Ou seja, nós fomos resgatados, não foi com dinheiro. Irmão, eu já ouvi certos casos, certos tratamentos de família, de às vezes os pais tentarem comprar os seus filhos com as coisas que pode dar para eles. Irmão, ninguém pode deixar algo tão valioso do que deixar a palavra, o Cristo de Deus ao coração de um filho, irmão.
Quantas pessoas tentam comprar pessoas, irmão, com coisas? Se eu fizer isso para ele, ele vai gostar de mim. E se você fizer isso para ele, ele pode gostar muito de você. Talvez até dar a vida por você, mas não dar a vida por Jesus. Só que Jesus disse que a gente tem que fazer o quê? Perder a nossa vida por amar a ele, não pessoas. Nós temos que estar disposto a dar a nossa vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Está escrito, a ele e ao Evangelho. O que é o Evangelho? Sua palavra. A palavra tem que estar acima do teu coração em qualquer circunstância. Tudo antes de você fazer, qualquer decisão a ser tomada, tem que estar primeiramente a palavra. A palavra está de acordo com isso? Não está? Então isso aqui não é para a minha vida. Isso aqui não é para mim, não é para a minha casa. No entanto, que ele mesmo deixa claro, nós fomos comprados não com algo corruptível. Algo corruptível é algo que se corrompe. Irmão, Jesus se corrompeu em algum momento? As pessoas se corromperam? Religiões, pastores, padres e bispos e tantas. Quantas pessoas se corrompem? Mas o Cristo de Deus nunca se corrompeu. Esse Cristo de Deus, por não se corromper, ele é o perfeito resgate. Então, hoje, começando hoje aqui na nossa igreja, estamos dispostos a resgatar a nossa família? Eu não tenho tempo aqui para abrir com vocês, mas vocês devem se lembrar. Lembra quando Ló ficou preso naquele reino que estavam em divisão, aquela guerra de 5 reinos contra 2? A Bíblia fala, irmão, que ficou preso Ló, e Abraão teve que juntar 318 pessoas para ir confrontar aquele inimigo, para poder resgatar o Ló. O que é uma operação de resgate, irmãos? Uma pessoa, o Marcelo, vai lá perto do William lá. O William pegou o mata-leão no Marcelo. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para resgatar isso? Pode pegar, irmão, arranca o pescoço, não vai matar o menino, irmão. Para resgatar, o que nós temos que fazer, irmãos? Vamos ter que juntar a gente aqui, vamos lá resgatar o Marcelo. Tem alguém oprimindo ele. Nós temos que entender que aqui, esse fato aqui, essa maneira de falar, para você entender de maneira espiritual. O diabo está agindo, rompendo barreiras que você não enxerga, porque a coisa é espiritual. E se não andamos em santidade, nós não temos visão de Deus, nós enxergamos como coisa natural. A pessoa fez mal para o meu irmão, vamos lá matar. Né? Como que você fazia, William? Você com teu irmão? Brigou com o meu irmão, vamos pegar de pau ali, vamos pegar o 38, vamos pegar o soco inglês, vamos pegar a espada, vamos pegar o porrete, vamos quebrar tudo que é coisa. Não, hoje eu sou de Jesus. Deus, eu vou resgatar meu irmão da mão do diabo. Vou resgatar meu pai da mão do diabo, resgatar meu filho da mão do diabo, não da mão das pessoas. As pessoas só são o argumento do diabo, irmão, porque realmente o diabo quer levar a família para o inferno. Nós temos que aprender a resgatar os nossos de maneira espiritual, buscando segundo a palavra. O mesmo resgate que me alcançou. O que é o nosso resgate? Está aqui escrito, versículo de número 19. Diga comigo lá. Mas com o precioso sangue... Ou seja, não foram pessoas que se pode corromper que fez algo por mim, mas o sangue de Cristo incorruptível, que não tem variações, que fez isso por mim. Então o mesmo sangue que lava a minha vida, que me purifica daquele homem sujo, podre, sem Jesus, é o mesmo Senhor, o mesmo sangue que liberta o seu irmão, sua irmã, seu pai, seu filho, e assim por diante, toda a cadeia de família que você tem. Então entenda, irmãos, quando Jesus nos chama, Ele nos chama para a gente ver algo novo. Olha só que bonito, vai comigo por favor, em Marcos capítulo 10. Você está entendendo a mensagem? Tá? Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35. Podemos ler, gente? Diz assim: e aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Presta atenção um pouquinho. O que esses dois discípulos queriam? Viu, Senhor, nós estamos fazendo tua obra. Quem já pediu aumento para o patrão? Só eu e o Neudir? Nunca fez isso? Mas um dia você vai querer. Vai querer, estou trabalhando, eu acho justo, né? Não há ilegalidade em fazer isso.
É mais ou menos isso que eles estão falando. Jesus, viu? Nós estamos andando com o senhor aqui, né? Nós somos irmãos, porque eles eram filhos do mesmo pai, eram irmãos de sangue. Nós andamos com o senhor, viu? Como eu sou queridão do senhor, será que não tem como o senhor dar uma posição melhor para mim? Vocês entenderam? Não tem como o senhor dar uma condição melhor para mim? Tipo assim, eu sou melhor que os outros, né? Eu estou mais perto, eu estou sempre na igreja. Você entende essa expressão religiosa na boca deles? Eu quero uma posição. Não é errado você querer crescer e melhorar. Não é pecado. Não há erro nisso. Só que a pergunta dele é pejorativa. Senhor, quando a gente subir para o céu, tem como eu, né, e meu irmão, um ficar do lado direito e do outro lado esquerdo? Quer dizer, quando estiver na glória, nós queremos ser conhecidos. Esses são os grandes discípulos, João e Tiago. Esses ali são aqueles que andaram com Jesus. Irmãos, não interessa qual lugar nós vamos ficar no céu. Eu quero ficar no céu. Quem quer ficar no céu? A posição do céu não interessa. Não sei se você consegue compreender. Não tem uma fila assim, pastores na frente, obreiros atrás e membros depois. Não, irmão, não é igual a gente tem hierarquia aqui não. No céu é para glorificar Deus. O céu é para todos. Então a gente tem que ter esse entendimento. Só que Jesus perguntou, tá bom, vocês podem sim, peraí, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês podem fazer o que eu faço? Vocês têm coragem de fazer o que eu estou fazendo? Você quer ser honrado por Jesus? Eu quero. Eu quero mesmo ser honrado pela fé, pelo amor, pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho pelas coisas de Deus, porque ele fala que haverá uma recompensa. Lembra que a palavra diz? Haverá uma recompensa. Não de quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, mas o texto que refere-se. Você pode fazer o que eu faço? Você está pronto a morrer por amor à obra? Você está pronto a morrer para si mesmo? Você entendeu a expressão do início da mensagem? Marcos 8, você está disposto a morrer para si? Você está disposto a deixar o seu ego de lado e começar a deixar eu cuidar das coisas? É isso que ele está dizendo. Ele fala assim, vocês sabem que eu me batizei. O que Jesus está falando não é só o batismo das águas. Irmão, todo o empenho de Jesus, ser cuspido na cara. Irmão, quem que de sã consciência, quem que é a pessoa mais pavio curto aqui, quem que é o mais manso entre nós, que pregado na cruz, todo machucado, desfigurado. Sabe o que é uma pessoa desfigurada? É quando você não reconhece mais ela, de tanto que ela apanhou. Jesus está desfigurado, pregado na cruz do Calvário, sofrendo, pingando gota por gota do seu sangue, destruído, com uma coroa de espinho fincada na cabeça. Cada vez que se mexia, entrava mais na cabeça dele. Mais dor ele sentia nas mãos, mais dores nos pés. Irmão, tudo que Jesus passou, ele fala, pai, papai, papai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Isso, meu irmão, minha irmã, é morrer para si mesmo. Quem acha que Jesus estava sentindo dor? Você acha que ele estava sentindo dor? Não, ele era Deus, pastor, não sentia dor. Sentia ou não sentia? Sentia dor. Mas a dor que ele sentiu não era tão grande quanto a dedicação para com a obra do Pai. Ainda que soframos muitas vezes, ainda que tenha dias difíceis, não deixe de fazer a obra de Deus, porque ela vai te levar a cumprir o propósito que Deus quer. O propósito de Deus era a morte de Cristo para que houvesse redenção, salvação. Ou melhor dizendo a mensagem de hoje, resgate. Para que tivesse resgate, Jesus veio para resgatar. Então, Jesus não podia ser rebelde. Vamos falar a verdade, como ser humano, Jesus não podia ser rebelde? Lembre que Jesus, volto sempre, eu enfatizo isso, Jesus era homem, ser humano, passível de dor, passível de ter vontade de fazer xixi, cocô, fazer todas as necessidades que você. Lembra que Jesus tinha fome? Jesus tinha sono? Ser humano. Não, mas é que ele tinha um poder mirabuloso. Não, ele tinha a autoridade do Pai, assim como você tem. Eu e você temos. Quando cremos em Jesus, você recebeu a mesma autoridade. Só que às vezes nós não entendemos isso. Por que nós não entendemos? Porque nós não estamos dispostos a fazer o que Jesus fez. Jesus estava disposto a perder a vida para achar. Quem perde a vida nesse tempo, achará no último dia. Perca a sua vida, se gaste para conhecer Jesus. Se gaste, perca aos seus olhos. Porque, de certa forma, para alguns é perder tempo. Alguém fala para você que é perder tempo você vir para a igreja? Eu não duvido que tenha pessoas que digam para você, ir para a igreja para quê? Para que tanta igreja? Para que buscar? Entenda, a igreja é um local onde nós nos reunimos para aprender de Jesus, não usando a instituição, não é a igreja que te leva para o céu, não é a religião, mas o buscar a Deus. É morrer cada dia um pouquinho para que Cristo apareça.
para que aqueles que você ama também tenham a oportunidade de conhecer o Cristo, que um dia o sangue dele alcançou você, também vai alcançar o perdido. Vai alcançar aquela pessoa que está perdida na bebida. Lembra que nós lemos mais cedo? Geração adúltera. Lembra que está escrito isso? A gente leu agora há pouco. O adultério não só implica-se adulterar, por exemplo, no sentido de um homem trair a mulher trair o marido. Mas esse adultério é quando adulteramos contra Deus. O que é adulterar contra Deus? A Bíblia fala que todas as vezes que alguém se prostrasse diante de alguma imagem de escultura e orasse a qualquer Deus que não fosse o Senhor, esse estava o quê? Estava cometendo o que, gente? Adultério. Ela estaria adulterando contra Deus. Então, por mais... Não, eu nunca adulterei, eu sou uma pessoa ilesa, mas adultera contra Deus. Invoca outros deuses, clama a outros deuses que Deus disse que não divide a glória com ninguém. Ele não divide a glória. Agora, em virtude dessas palavras de Jesus, Jesus pergunta, vocês estão dispostos a isso? Você quer ter essa oportunidade de ver seus filhos bem? Quem fez esse pedido foi a mãe dos filhos. Viu? Tem como meus filhos estar com o Senhor, um na direita e outro à esquerda? Quem quer ver os filhos bem? Você quer ver o filho em posição boa? Quem quer? Eu quero ver meus filhos em boas posições. Eu quero que eles cresçam. Só que Jesus perguntou, pera, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês podem fazer isso aqui? Vocês podem viver desse jeito? Vocês estão dispostos a pagar o preço que eu estou pagando? Porque talvez tem muita gente que queira chegar em grandes posições, mas não paga o preço de quem chegou em grandes posições. Tem gente que não quer pagar o preço. E ela quer viver o que o outro vive. Quer estar na posição que o outro está. Aí Jesus respondeu, versículo 39. E ele disse, podemos, Jesus. Quer dizer, eles acharam automaticamente, se é só isso, então beleza, podemos sim. Nós podemos, Jesus. Aí Jesus respondeu para ele, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. E sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Quer dizer, vocês vão passar o mesmo que eu passo. Vocês vão enfrentar a mesma coisa. Quem quer ser de Jesus de verdade? Você vai ter que viver como Jesus viveu. Você vai ter que passar o que Jesus viveu. Jesus vivia na igreja, no templo, pregando, orando, clamando, orando pelas pessoas. Jesus fazia isso? Você também tem que fazer. Você quer beber o cálice? Você quer viver como Jesus? Então faça o que ele falou, faça como ele disse. Versículo de número 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Pastor do céu, quem que está reservado? Carece saber quem está reservado? Não carece, carece saber que eu vou para o céu. Quem vai para o céu? Eu vou. A Bíblia fala que a salvação é pela fé. Amém, Jesus? Agora, existem algumas coisas que implicam impedir a sua salvação. E você deve já, talvez, há algum tempo estar vindo aqui e saber o que implica impedir a sua salvação. Primeiro propósito, você conhece Jesus, está aprendendo da palavra, arrependeu dos seus pecados, tem que fazer o quê? Segunda coisa, se arrependeu, tem que fazer o quê depois? Arrependeu dos pecados, tem que fazer o quê? Batizar, descer as águas. Primeira coisa que você faz, se arrependeu, é batismo nas águas. Aí uma mudança de vida, uma mudança buscando a palavra, uma mudança para morrer para si mesmo. É uma vida constante de busca. 40, depois da vírgula, né? Mas isso para aqueles que é reservado. 41. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indagar-se contra Tiago e João. O que aconteceu quando um parece que está melhor que o outro? Inveja. Você viu? Vocês viram lá o João? Vocês viram o Tiago? Viu? Metido, foram pedir para Jesus para ficar numa posição melhor. Irmão do céu, irmão, como que pode, né, irmão? Tem uma expressão que eu não sei se isso aqui é, sei lá, filosofia, não sei. Eu sei que já há muitos anos que eu falo isso, irmão. Todo prego que se destaca no pacote é martelado. Preste atenção. O primeiro prego que está destacado, irmão, um pacote de prego normalmente vem, sei lá, mil pregos, depende do tamanho da quantidade que seja. Irmão, o que mais se destaca ali é o primeiro a levar martelada. Eles só foram perguntar a Jesus quem pode. Eles tiveram a resposta que queriam? Não tiveram. Só que só do fato deles terem ido lá já começaram a fazer o quê? Tá aí, ó, tá falando com o patrão, o que quer com o pastor? O que quer tanto que o pastor? O que quer com o patrão? Irmão, para com esse negócio, irmão. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para todos. Não se esqueça que o que é seu e ninguém toma. O único que pode perder o que é seu é você mesmo. É só você pode desprezar a tua salvação. Então não jogue fora. Não queira que é do outro. A salvação é individual, você não vai conseguir levar ninguém vai levar você.
Amém, Jesus? Não queira que, como é que vai ser o fulano? Não, eu quero saber de mim aqui. Agora eu preciso estar salvo. Só posso salvar se eu for salvo. Amém? 42. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente delas se assenhoriam e os grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será. Olha aqui a resposta para a tua pergunta aí da tua vida inteira. Antes, qualquer que entre vós quiser ser uma pessoa grande, seja vosso serviçal. O que é ser serviçal? Põe para mim na tradução NTLH aí, filho, por favor. O que é ser serviçal? Leia a última linha, por favor. Seja o quê? Seja um servo. Quem quer ser grande na vida, diante de Deus e dos homens, seja... O que é uma pessoa que serve, irmãos? Que está sempre disposta a servir aos, não a ser. A gente quer ao contrário, a gente quer crescer e ser servido. A gente tem que continuar sempre a servir. A gente tem que continuar servindo, a gente tem que continuar à disposição. E às vezes nós paramos de servir. Pode pôr na tradução do Ferreira de Almeida, voltando novamente. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Quem quer ser o primeiro? Você vai ter que servir todo mundo aqui. Todos do reino de Deus, você vai ter que servir todos eles. Quem quer ser grande tem que aprender a servir. Sabe por quê? Exemplo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando você faz a obra de Deus e morre para si mesmo, você está disposto a fazer o quê? A resgatar a muitos. Quem entendeu a mensagem? Jesus disse, eu vim para servir, para resgatar. Se você aprender a servir, você vai fazer o quê? Você vai resgatar. Vai resgatar irmão que está no álcool, irmão que está na droga, o filho que está traindo a mulher, traindo a sua nora, traindo a confiança, mentindo, trapaceando, o pai que engana, o pai que trapaceia, o pai que é mentiroso. Se você estiver disposto a servir, em nome de Jesus, você vai resgatar muitos dos seus. Quem entendeu a mensagem? Mensagem para a sua vida, para resgatar, para você estar a essa disposição de Deus, você tem que estar pronto para morrer para si mesmo. E quando se diz morrer para si mesmo, é se dispor. Estou cansado, não vou buscar Deus. Morrer para si mesmo é enfrentar o quê? Cansado. Quem já está cansado da semana aí? Cansa o trabalho, vai para lá e vem para cá. Irmãos, a gente tem que aprender. É morrendo para si cada dia um pouco, para que eu possa ganhar alguns, para que eu possa resgatar minha família. Posso dar mais um versículo, rapidinho? Põe para mim, por favor, Salmo 145. Deixa eu abrir aqui rapidinho, bem rapidinho mesmo. Salmo 145, versículo de número 14. Olha para mim antes de você ler. Nós que andamos com Jesus, somos também sujeitos a cair? Somos sujeitos a ficar abatidos? Não tem dia que a gente fica abatido do nada? Do nada a gente se abate. Está tudo bem. Está rico. Mesmo com dinheiro no bolso, mesmo estando com muita saúde, mesmo estando todas as coisas bem, existem alguns abatimentos que tentam nos desanimar. Sabe o que a Bíblia fala? Que o coração que está alegre de palavra é um coração que faz o rosto ficar formoso. E não é só a beleza estética, porque a beleza de hoje em dia, esses dias até eu falava com a minha esposa, a minha filha falava, vem aqui, Fernanda, você me contou que até as redes sociais vão tirar os filtros, né? Está tendo, não sei se vai já, mas está tendo uma discussão que as redes sociais vão tirar os filtros por conta de que esses filtros acabam implicando em outras pessoas, dizendo, mas essa pessoa é tão bonita e eu sou tão feia. Aí está tendo uma discussão que todos os filtros, aí vocês vão ver, irmão, o que vai acontecer. Vai ser, irmão, viu, tem gente que vai falar, nossa, quem é você no meu WhatsApp aqui? Porque a pessoa usa uma cara que ela, na verdade, não é aquilo. Você vê a pessoa, nossa, mas é você mesmo? Você é a irmã gêmea da pessoa que eu conheço? Porque não parece a mesma pessoa. Tem pessoa que se tirar a massa corrida, né? Se tirar a pintura, fica uma pessoa totalmente diferente. A pessoa vira outra pessoa. Então, entenda, gente, que
Infelizmente, o nosso coração às vezes se entristece por não chegar ou não ser como outros são. Jesus falou, você não carece você ser igual a ninguém, você só tem que fazer a sua parte. Só que nesse tempo que as pessoas querem ser, sabe, brilhantes, aparecer, ser melhor que as outras, é um tempo que as pessoas acham que ser muito bonito vai fazer alguma diferença. Irmão, a beleza estética, seja ela de músculo, seja em beleza. Ai, pastor, eu quero ter uma pele de pêssego. Esses dias atrás eu estava vendo, já viu aquele rapaz que ele disse que vai ser o Ken humano? Irmão, virou um monstro, irmão, virou um dragão. Virou, irmão, verdade, coisa feia. A pessoa está numa busca tão grande de ser uma coisa que ela não é, que quando a pessoa se depara, ela fala, meu Deus, o que eu virei? A pessoa já não sabe nem quem ela é mais. A foto, né? A foto da identidade. Alguém já fez aquelas, até o próprio Gov, né? No governo você tem que fazer a face assim, né, irmão? Tem gente que vai ter que fazer de novo, porque não é a mesma pessoa. Ah, eu quero mudar meu nariz, eu quero mudar não sei o quê. Irmão, se contente com quem você é. Se contente com o que Deus fez, você é a perfeição de Jesus. Jesus fez você perfeitinho. Amém, irmãos? Pare de reclamar de quem você é. Versículo de número 14. Mesmo quando nós andamos com Deus, podemos ser o quê, irmãos? Vamos lá. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta-os. Irmão, tem momentos... Cadê um tripé aqui? Estava um tripé aqui agora há pouco. Irmão, o que é ser sustentado? Só para me poder... Daqui, filho, rapidinho. Ó, o que eu estou fazendo com esse tripé? Eu estou fazendo o que com ele? Estou sustentando. Se eu soltar, ele cai. Tem horas que a gente está tão fraco de tantas coisas que acontecem com a gente, que sem Jesus, a gente cai. Ser sustentado por Deus é aquele momento que você não está bem, aquele momento difícil. Quando você está abatido, quando você está triste, Deus vai ser o sustento para você. Ele vai sustentar mesmo os dias ruins, porque nenhum de nós que estamos aqui somos imunes de ficar doentes, de passar por uma peleja, de passar por uma enfermidade, de enfrentar um tempo difícil ou anos difíceis. Ninguém de nós estamos aqui imunes, mas eu tenho o sustento de Deus. Deus vai me sustentar. Ele vai me sustentar nos tempos ruins. Nos tempos que eu não consigo, Deus vai ser o meu sustento. Versículo de número 15, isso aqui fecha a mensagem. Os olhos de todos... Pergunta com resposta. Normalmente nós não esperamos com os olhos. Quando todos os textos que você lê na Bíblia, você não vê ninguém esperando Deus com os olhos. Você espera com o coração, com o sentimento. Uma esperança, uma fé. Mas o que o texto fala aqui? Eu espero com os olhos. Sabe o que isso aqui me fez entender o coração? Que, irmão, com seus olhos ainda vão contemplar a sua família servindo a Deus. Você vai ver o resgate de Deus na sua casa. Você vai ver o resgate daqueles que falam, esse aqui não tem jeito. Se um dia você não tinha jeito, esses que também estão perdidos hoje vão ser resgatados por Deus. Isso me fez entender, os meus olhos estão esperando o dia que eu vou ver meu irmão entrar por essa porta, meu pai, meus irmãos, meus filhos, o dia que eu vou ver meu marido entrar nessa igreja, cadê a irmã para falar amém? O dia que eu vou ver aqui o meu irmão, o dia que eu ver minha filha entrar aqui para casar, vai ser uma bênção. Os meus olhos vão ver isso aqui. Os meus olhos vão ver minha família andar com Jesus. Eu tenho esperado nele. E quando nós esperamos nele, acontece o quê? Versículo lá embaixo, versículo de número 18. Perto está o Senhor de todos aqueles... De que jeito que invoca a Deus? De todos que invocam. Irmão, não tem gente que fala, ai meu Deus, ai Deus me ajuda aqui. Tem gente que invoca a Deus por necessidade corriqueira, mas invocar a Deus de verdade. Quem quer Deus de verdade, você vê que ela quer Deus de verdade. Quem não quer Deus de verdade, você vê na cara dela, porque não é o que a Bíblia fala? O coração que está cheio de Deus, está sempre formoso. A formosura não é só a beleza estética, mas a pessoa está sempre animosa. Está sempre para frente. Está sempre disponível. Alguém já viu aquele pastor americano, que ele nasceu com uma deformação, que ele não tem os braços e as pernas? Esqueci o nome dele. Puxa vida, pesquisa para mim, André. A Fernanda está mais fácil aí. Ó. Tem um pastor americano, ele nasceu sem os braços e as pernas, e ele é um pastor que prega, tem filhos, ele nada, irmão. É coisa mais linda você ver a forma que esse homem trabalha, irmão. Como que é? Nick é o nome dele. Depois você procura o pastor... Nicholas James, né? Não é o Cage. É o Nicholas James. É um pastor americano, depois você procura para você ver. Irmão, se olhar para ele, para o corpo dele, que beleza que ele vai achar olhando para o espelho, irmão?
Nenhum homem é casado, irmão, tem uma esposa, tem filhos, ele doutrina os filhos, é um pastor, ele prega. Claro que eu não conheço a vida dele, eu acredito que não deve ser fácil encarar a vida difícil todos os dias. Verdade ou não é? Não é fácil, mas nós temos que aprender, irmãos. Nós temos uma esperança, o Senhor está perto de quem é verdadeiro. Agora a pessoa, irmão, que é falsa diante de Deus, ela, ai, Deus me socorre, ai, me ajuda. Tem gente que só lembra de Deus quando está doente. Só lembra de Deus quando está precisando. Só lembra de Deus quando alguma coisa ruim. Ai, Deus, eu tenho que fechar um negócio. Ai, me ajuda, Deus. Para ganhar dinheiro, a gente lembra de Deus. Mas quando o dinheiro está ganho, para lembrar do Senhor, tem gente que não lembra. Por isso que nós temos que entender. Termina o versículo comigo. Versículo de número 19. Ele cumprirá o desejo dos que... Se você teme a Deus, o teu desejo vai se cumprir. Ouvirá o seu clamor e fará o que comigo, com você? E os salvará. O Senhor guarda, protege a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão? Quem que é o ímpio? Que ouviu tudo isso aqui e não crê. Quem é o ímpio? Quem ouviu tudo que você ouviu agora e não crê. Quem não crê no que você ouviu agora é o ímpio. E esse vai ser destruído. Agora, quem ama a Deus vai ser salvo. Quem entendeu, diga amém.